nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o espaço, o tempo e a dinâmica da Terra. A Terra, esse planeta, é a nossa casa. E por que ele é tão especial? Porque a Terra reuniu as condições necessárias para o surgimento da vida. E quais são essas condições? Quais foram essas condições? Bom, a presença de água, uma atmosfera hospitaleira, com ar rico em oxigênio e energia. E de onde surgiram essas condições? Elas vêm de uma combinação de fatores. A distância do Sol, a evolução da crosta e do seu interior, e que possibilitaram, então, essas condições que levaram ao surgimento da vida. Depois, uma vez que a vida ocupa o planeta, ela transforma também o planeta. Hoje nós temos a vida moldando a Terra. Bom, e de onde que vem? A Terra é um dos planetas, é o único planeta do sistema solar que tem vida, é um dos planetas desse sistema que se situam mais próximos ao Sol. Na evolução do universo, as nuvens gasosas deste início se individualizaram como aglomerados de matéria, um dos quais evoluiu para o nosso sistema solar. E esses planetas foram se formando a partir de matéria cósmica, solidificando e sofrendo uma diferenciação interna com o acúmulo dos elementos mais pesados no centro e mais leves nas camadas mais externas. Essa evolução permitiu o surgimento dos oceanos e o desenvolvimento de uma atmosfera primitiva, que resultaram nas condições favoráveis à existência da vida. E como que nós chegamos ao conhecimento que nós temos hoje sobre a Terra? Para isso, nós vamos retornar à Idade Média e para verificar quais eram as concepções do espaço e do tempo do planeta naquele momento. Para isso, temos que pensar onde que era produzido o conhecimento científico, de onde vinha a produção de ciência naquele momento. Ela estava relacionada à igreja, à religião. Então, claro que nessa perspectiva, o ser humano é o centro do universo. Então, a gente parte de uma perspectiva antropocêntrica. Isso significa o quê? Que o tempo e o espaço desse planeta eram limitados à existência humana. Então, vamos começar pelo espaço, porque o espaço é mais tangível, mais concreto. Então, assumiu-se naquele momento uma concepção que já venha dos gregos, de Ptolomeu, a perspectiva geocêntrica. A Terra, então, estava no centro, se situava no centro de uma esfera celeste que continha todos os planetas e o Sol. E essa esfera girava em torno da Terra. Isso já no início do Renascimento. Essa perspectiva geocêntrica, entretanto, ela começa a se modificar com a observação mais atenta dos céus, dos movimentos dos planetas e com o clima intelectual que surge no Renascimento. Então, os dogmas religiosos, eles passam a ser questionados em favor da observação metódica da natureza e da experimentação. Nesse contexto, Copérnico, um religioso, um clérigo dinamarquês com formação em astronomia, matemática e economia, advoga que a Terra se move e o faz em torno do Sol, dando o primeiro impulso a uma perspectiva heliocêntrica, o Sol como centro, ao invés de geocêntrica. Copérnico o faz através da publicação do texto sobre a revolução das esferas celestes em 1543, ano também da sua morte. Esse texto viria a ser proibido em 1616. Algumas décadas depois, o italiano Galileu, também um religioso, munido de melhores instrumentos, ele desenvolveu inclusive o telescópio, assume a defesa do sistema heliocêntrico e publica suas concepções e observações em 1632. Realiza esta publicação em italiano e não em latim, a língua da ciência naquela época, para que as pessoas comuns também pudessem ter acesso a isso. E isso o torna também um pioneiro da divulgação científica. O seu ato foi considerado uma heresia e ele foi condenado pela Igreja à reclusão perpétua e todos os seus textos foram proibidos.
como já haviam sido os de Copérnico. Galileu só foi publicamente perdoado pela Igreja em 1992. De todo modo, a perspectiva geocêntrica ela é definitivamente abandonada nesse mesmo século XVII, contando com os estudos do alemão Kepler, que enunciou as leis fundamentais da mecânica celeste. E ele promoveu um diálogo amigável com a religião. Então, isso possibilitou que essas ideias fossem aceitas. O tempo é um conceito mais complexo, uma vez que é intangível, abstrato. A noção do tempo da Terra no século XVII é de que era um tempo que não se estendeu muito antes da criação do homem e não iria muito além disso. Um tempo circunscrito à existência humana. Nessa perspectiva, um religioso irlandês, o arcebispo Ussher, realizou um minucioso estudo de textos gregos, hebraicos e realizou interpretações bíblicas para definir a idade da Terra. Ele chegou ao número de 6.000 anos, inclusive com a data de nascimento, 23 de outubro de 4004 a.C. O tempo só existe na medida em que fatos o definem. E assim, a explicação da evolução das feições terrestres deveria corroborar a sua dimensão. E sim, a teoria que descrevia e explicava as rochas e relevos terrestres era o netunismo, palavra proveniente de Netuno, deus dos mares. Nessa teoria, todas as rochas têm a sua origem relacionada aos mares, e mesmo não considerando um criador, assumem a água como um elemento criador. Bom, embora hoje essas explicações nos pareçam pouco consistentes, o netunismo teve um lugar dominante na geologia do seu tempo. Essa teoria explicava todos os fatos observados e se mantinha coerente com as interpretações religiosas. Além disso, o seu principal difusor era um professor muito carismático e com muitos seguidores que multiplicavam as suas ideias. Mesmo assim, as fragilidades da teoria despertavam questionamentos e oposição entre os naturalistas desta época. Como, por exemplo, qual é o mecanismo responsável pelo desaparecimento das águas no oceano global? Por que não era possível reproduzir os mecanismos físicos e químicos da dissolução e posterior deposição de rochas como o granito e o basalto? A gente tem que lembrar que esse é o tempo dos alquimistas também. Então era um tempo que eles fundiam os materiais e reconstruíam, e eles não conseguiam reproduzir as rochas que eles fundiam. Com isso, o netunismo foi dando lugar a um outro paradigma, o plutonismo, termo proveniente do deus Plutão, deus das profundezas. A mudança do paradigma se inicia com as observações de James Hutton, um aristocrata escocês, amante e observador da natureza. Em sua terra natal, ele observa rochas sedimentares que são cortadas por rochas ígneas discordantes, na forma de diques ou outros corpos plutônicos. Hutton advogava que, ao invés de terem origem num processo único e que não se repetia, todas as rochas eram formadas a partir de um magma e depois eram retrabalhadas pela erosão e deposição, em um processo contínuo de criação e destruição. Hutton reúne as suas observações em um livro lançado em 1788, Teoria da Terra. Ali ele defende que as feições terrestres são produzidas por ciclos naturais de transformações que se repetem indefinidamente e que todos os processos que acontecem atualmente são os mesmos que aconteceram no passado e assim podem explicar o que aconteceu no passado. Ele assume que não há nenhum vestígio de um princípio e nenhuma perspectiva de um fim. E o que é necessário para que esses ciclos se repitam? Tempo, muito tempo, um tempo muito maior do que 6.000 anos. As suas ideias encontraram muitas resistências, inclusive porque inverteram a lógica até então dominante. A água é o elemento destruidor e o fogo é o elemento criador. Por isso elas foram pouco consideradas, até que um geólogo inglês, Charles Lyell, retoma essas ideias.
dá a elas uma nova roupagem e publica em 1830 o livro Princípios de Geologia, no qual defende que os processos que acontecem no presente são a chave para a interpretação do que aconteceu no passado, mantendo que as taxas e proporções não foram necessariamente as mesmas. E nasce o paradigma do tempo profundo, um tempo de existência da Terra muito longo. Essa mudança transforma radicalmente a visão de mundo e assim abre o caminho para o florescimento de novas teorias em outros campos, como foi o caso da teoria da seleção natural de Darwin, publicada em 1859. A ideia da evolução orgânica começou a ser desenvolvida por Darwin em sua célebre viagem à América do Sul no Beagle, em 1832. Nessa viagem, Darwin, então com 22 anos, leva consigo o recém-lançado livro de Lyell, de quem se tornaria um interlocutor muito próximo. O intenso questionamento à teoria da evolução que se seguiu levantou a questão da dimensão do tempo profundo. Qual é o tamanho desse tempo? Como determinar a idade da Terra? Para isso, são necessários processos irreversíveis, governados pelo tempo e que se repetem em uma taxa constante, conhecida. São irreversíveis uma considerável parte dos processos naturais, como a sedimentação, o envelhecimento, etc. E assim, uma multiplicidade de determinações foi realizada, com os mais variados resultados. Variação esta que não conferia grande credibilidade ao que se buscava. No final do século XIX, o matemático inglês Kelvin aparentemente soluciona o problema a partir da pressuposição do resfriamento contínuo e irreversível do planeta, consideração aparentemente inquestionável. E, depois de todas as suas medidas e determinações, ele considerou que o tempo máximo de existência da Terra seria da ordem de 40 milhões de anos. E esse tempo era insuficiente para a seleção natural, preconizada por Darwin, o qual, inclusive em edições posteriores de Origem das Espécies, eliminou referências sobre o imenso intervalo de tempo e reviu as suas taxas de evolução. Kelvin, entretanto, desconhecia o fenômeno da radioatividade, que só foi descoberto em 1906 pelo casal Curie. A sua existência invalidava a pressuposição da perda contínua de calor da Terra, uma vez que a desintegração radioativa dos elementos presentes nas camadas interiores do planeta produz calor. Por outro lado, a radioatividade fornecia, enfim, o processo irreversível de taxa constante conhecida que poderia propiciar a determinação da idade da Terra. Foram desenvolvidos diversos métodos de datação absoluta, iniciado um período de intensa pesquisa e determinações de idade das rochas terrestres. Em 1956, o americano Patterson compila um conjunto amplo e diversificado de dados e datações para anunciar o tempo de existência do planeta, o tempo geológico, 4,56 bilhões de anos. Embora o tempo absoluto tenha sido determinado recentemente, a datação relativa à cronologia do tempo geológico, ela se dá desde muito tempo a partir de princípios simples que já foram publicados em 1669 pelo Steno, um médico dinamarquês. Ele publicou um livro chamado Princípios que regem a organização das sequências de rochas sedimentares. Esses são chamados os princípios da estratigrafia. O que é a estratigrafia? Ela é o ramo da geologia que estuda as rochas estratificadas. Quais que são as rochas estratificadas? São as rochas sedimentares, porque elas estão em camadas. E as rochas sedimentares, elas normalmente contam a história da sua formação, porque elas guardam características do seu ambiente. Mas se a gente pensa no planeta como um todo, ele é estratificado em um sentido amplo, porque nós temos a crosta, o manto, o núcleo. Os princípios da estratigrafia, estes já publicados por Steno há muito tempo, são muito simples. São o princípio da horizontalidade e da continuidade lateral,
que vão dizer da superposição ou sobreposição de camadas. O princípio das relações de interseção e o princípio da idade paleontológica, que está relacionado ao conteúdo fossilífero das rochas. Nós vamos explicar isso agora. Então, se nós temos um bloco diagrama representando uma geologia de determinada área, como está ilustrado nessa figura, nós podemos sequenciar as camadas e eventos geológicos. Então vejam, nós temos um conjunto de rochas inclinadas A, B, C, D e E. A rocha A é a mais antiga, porque ela está abaixo de todas as outras, e assim B, C, D e E. Então aqui nós estamos usando o princípio da superposição, o que está abaixo é sempre mais antigo. Posteriormente, esse conjunto sofreu uma deformação e esses estratos foram inclinados e erodidos. Depois, eles sofreram uma intrusão magmática. Então, essa intrusão magmática, como ela intercepta esses estratos, então a gente está usando o princípio das relações de interseção, ela é mais nova. E, em seguida, foi depositado um novo conjunto sedimentar, que são as camadas G. E essas camadas foram cortadas posteriormente pelo filão. Então, o filão é o evento e o material geológico mais recente. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está usando os dois princípios, as relações de interseção e o princípio da superposição, para ordenar verticalmente no tempo os corpos rochosos e eventos geológicos que a gente observa nessa sequência. Das colunas estratigráficas que a gente obtém assim, que são esse ordenamento, essa sequenciação de eventos, a gente pode então fazer a correlação estratigráfica. O que é isso? É comparar diferentes sequências rochosas e fazer uma cronologia relativa que englobe diferentes locais. Quais que são os critérios que a gente usa para fazer essa cronologia? Para ordenar as sequências e para correlacionar sequências de diferentes locais. Nós vamos usar o tipo de rocha, nós vamos usar a sequência mesmo de estratos rochosos e o conteúdo fossilífero das rochas. Com isso, várias colunas geológicas, várias ordenações de eventos geológicos ao longo do mundo foram comparadas e sintetizadas para se estabelecer uma coluna geológica mundial, para se fazer uma cronologia do tempo geológico da Terra. E nesse contexto, esse tempo geológico foi dividido em partes. Então, a principal divisão se refere a 2 eons. O eon do tempo que não existia vida, que não há registros de vida abundante, e o tempo em que há registros de vida abundante. Isso é chamado, esse segundo eon é chamado de fanerozoico. A palavra fanero significa aparente, e zoico vida, então vida aparente. E eles são sucessivamente subdivididos. Então esse eon fanerozoico, que é a parte mais recente do tempo geológico, que vem depois do surgimento da vida, há mais cerca de 570 milhões de anos atrás, é dividido em 3 eras. A era paleozoica, mesozoica e cenozoica, onde paleo significa antigo, então vida antiga, vida intermediária e vida recente. E essas eras, por sua vez, são divididas em períodos, vocês podem ver na figura aí os vários períodos, que vão receber nomes das localidades típicas ou de aspectos culturais, históricos dos locais onde eles foram descritos. A coluna estratigráfica internacional hoje, vocês podem ver como ela é. Então, a porção do tempo em que não existia vida é dividida em 3 grandes conjuntos: o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico. E todo o restante mais detalhado, com mais descrição de períodos, é o tempo em que já há registros de vida. E vejam só que, mais recentemente, nós já temos o Antropoceno. Então, o Antropoceno, que é o tempo da influência humana sobre esse planeta, ele inicia
após a Revolução Industrial, há cerca de pouco mais de 150 anos. A tendência é que esse antropoceno de período ele passe a ser uma era. Vamos ver. O tempo geológico ele é tão imenso que é difícil de dimensionar, mas primeiro a gente tem aí um esquema que mostra o tamanho desses 3 eons antes da existência do surgimento da vida. Veja só que a maior parte do círculo é ocupada pelo Adeano, Arqueano e Proterozoico. A existência da vida se restringe àqueles 3 últimos, azul, verde e amarelado, e o Cenozoico, que é a era mais recente, é uma pequena parte. Como que a gente percebe e dimensiona isso? Bom, vamos comprimir, por exemplo, então, todos esses 4,6 bilhões de anos do tempo geológico em um só ano. Nessa escala, as rochas mais antigas datam de março. Os seres vivos apareceram inicialmente nos mares em maio. As plantas e animais terrestres só surgiram no final de novembro. E os pântanos que formaram os depósitos de carvão carbonífero, que inclusive dão nome a um dos períodos da coluna de tempo geológico, estes floresceram durante cerca de 4 dias no início de dezembro. Os dinossauros dominaram em meados de dezembro, mas desapareceram no dia 26, mais ou menos na época que os Andes e as montanhas rochosas se elevaram inicialmente. Os humanos, os aparentados dos humanos apareceram em algum momento na noite de 31 de dezembro e as mais recentes geleiras continentais regrediram do norte dos Estados Unidos e do norte da Europa a cerca de 1 minuto e 15 segundos antes da meia-noite do dia 31. Roma governou o mundo ocidental por 5 segundos, de 11:59:45 até 11:59:50. Colombo descobriu a América 3 segundos antes da meia-noite e a ciência da geologia nasceu com os textos de James Hutton há pouco mais de 1 segundo antes do final desse nosso movimentado ano dos anos. Bom, e como que a Terra, o planeta, funciona? Nós consideramos a Terra um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema que troca energia com a sua vizinhança, mas não troca matéria. Troca energia, mas não troca matéria com os seus vizinhos. Na verdade, troca um pouco de matéria, porque nós recebemos meteoritos e as camadas atmosféricas mais altas perdem nitrogênio para o espaço, mas a quantidade de massa é ínfima em relação à massa da Terra. Então a gente considera que a Terra é um sistema fechado e composta por sistemas abertos que interagem e afetam de muitas maneiras uns aos outros. As interações entre esses subsistemas, trocando e reciclando energia e matéria entre si, resultam de um planeta dinamicamente mutável e também estável. Quais que são os principais sistemas que nós encontramos na Terra? Então, os sistemas internos, o núcleo e o manto, dos quais conhecemos muito pouco, a litosfera, que compreende as rochas, a atmosfera, a parte gasosa que envolve o planeta, a hidrosfera, os mares e toda a parte líquida da Terra, e a biosfera, onde se situa a vida. E a estrutura, como que é essa estrutura interna da Terra? Então a gente fala que a Terra é composta de crosta, manto e núcleo. Então nós temos o núcleo, que é a parte mais interna da Terra, de alta densidade, composto basicamente de ferro e níquel, e que é dividido em núcleo interno e externo, porque aparentemente uma parte desse núcleo tem um comportamento plástico, um comportamento líquido, não é sólido. E em torno do núcleo nós temos o manto, e sobre o manto a película mais fina da Terra é a crosta terrestre. E recobrindo o manto nós encontramos então a crosta terrestre, onde estão os continentes, os oceanos e a atmosfera. Como que a gente sabe que a estrutura da Terra é assim?
Bom, principalmente baseado em estudos de meteoritos, porque considera-se que os meteoritos são fragmentos de planetas que não completaram a sua evolução, e de estudo das ondas sísmicas, as ondas produzidas pelos terremotos, porque essas ondas, elas propagam no interior da Terra e elas trazem dessa forma informações sobre os materiais que elas atravessam. Hoje, a gente tende a não usar os termos crosta e manto, mas litosfera e astenosfera, e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, a litosfera, ela corresponde à crosta e à parte superior do manto, é uma camada mais rígida, e abaixo da litosfera nós temos uma camada mais plástica, a astenosfera, que corresponde a uma parte do manto superior. E as demais denominações seguem: o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Como que a Terra funciona? Qual que é a dinâmica dessa Terra? A gente sabe que ela, desde que se formou, ela continua se transformando. Então, nós temos os processos geológicos que são movidos tanto pelo calor interno da Terra, e nesse caso a gente chama os processos geológicos de endógenos, como pela irradiação do Sol, e aí nós chamamos de processos exógenos. Esses processos são construtivos e transformadores e alteram continuamente a superfície do planeta. Entre os processos geológicos endógenos, nós podemos destacar os terremotos, os vulcões, o movimento das placas tectônicas. E entre os processos geológicos exógenos, movidos pela radiação solar, nós temos a erosão, o movimento das águas, o intemperismo, esses processos que modelam a superfície da Terra. Como que a gente também conhece o movimento, o funcionamento da Terra? A partir da segunda metade do século XX, o funcionamento da Terra ele é explicado por uma teoria que veio para unificar e sintetizar tudo que se conhecia sobre a sua dinâmica, a teoria da tectônica de placas. Ela se desenvolveu a partir das evidências da deriva continental e da expansão do fundo oceânico. A ideia de que os continentes não estiveram sempre nas suas posições atuais foi postulada já em 1596 por um holandês, sugerindo, ele já dizia assim: as Américas foram rasgadas e afastadas da Europa e da África por terremotos e inundações. Isso em 1596, século XVI. Então, com isso a gente vai retomando o que a gente falou lá do tempo geológico. Então, essa é a perspectiva daquele tempo. E esse encaixe que existe entre a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África é que deu origem à ideia da deriva continental. Você vê, temos aí os mapas produzidos por um italiano em 1858, já sugerindo como esses continentes tinham estado unidos. Então, no início do século XX, a ideia do movimento dos continentes foi então lançada como uma teoria científica por Alfred Wegener, um meteorologista alemão. Ele publicou um trabalho chamado A Origem dos Continentes e Oceanos em 1910. E ele dizia: há cerca de 200 milhões de anos havia um supercontinente, Pangeia, que começou a se fragmentar e a se separar nos continentes atuais. Para dizer isso, ele se baseou em evidências estruturais, paleontológicas e paleoclimáticas. Uma delas é essa, que é a presença desse réptil que media cerca de 1,5 metro, o Mesosaurus brasilensis. Então, é um réptil que não tem condição de nadar grandes distâncias, e o fóssil dele é encontrado no Brasil e na África. Esse supercontinente que existia há 200 milhões de anos, ele começa a se fragmentar em dois subcontinentes principais, a Laurásia e Gondwana ao sul, que vão se separando nos continentes atuais. Então, a gente tem aí uma perspectiva do que aconteceu de 225 milhões de anos para cá. Então, Pangeia, depois Laurásia e Gondwana.
depois no Jurássico, começa a acontecer o fraturamento, a separação de América do Sul e África, que vão acontecendo ao longo do Cretáceo até hoje, e esse movimento hoje continua. Vejam que nós estamos falando de uma coisa de 200 milhões de anos para cá, e a idade da Terra é 4,6 bilhões. Então, esse mesmo fraturamento, separação e aproximação de continentes que acontece nesse período, aconteceu outras tantas vezes na história da Terra, mas como são mais distantes no tempo, nós temos menos evidências. Uma outra ideia que contribuiu para entender a dinâmica da Terra foi a expansão do assoalho oceânico. Os oceanos não eram muito explorados, né? Essa exploração foi iniciada e foi intensificada durante a Segunda Guerra Mundial por causa da guerra de submarinos. E depois da Segunda Guerra Mundial, os navios foram inclusive aproveitados para pesquisa científica. E aí a pesquisa do fundo do oceano revelou um relevo completamente diferente do que se esperava. Como que eles achavam que eram os oceanos? Que eram planícies enormes. O fundo dos oceanos eram planícies enormes e assim, né, e mais, que os oceanos eram as partes mais antigas da crosta terrestre. E normalmente a gente tende a pensar nisso também, não é? Mas não, os oceanos não são planos e uniformes, né? Eles são formados de cadeias de montanhas, vales profundos, tem vulcanismo e, principal, as rochas do fundo oceânico são mais jovens que as rochas continentais. Então, aqui a gente tem uma ilustração da cadeia de montanhas que a gente tem no meio do Oceano Atlântico. Então, mais ou menos na parte central do Oceano Atlântico, a gente tem uma cadeia de montanhas que a gente chama de dorsal mesoatlântica. E essa dorsal mesoatlântica, ela aflora numa ilha chamada Islândia, no hemisfério norte. E ali a gente observa, então, uma fotografia desse afloramento. São rochas vulcânicas. Você tem esse vale e ali vai acontecendo vulcanismo continuamente ou com interrupções, e as duas paredes desse vale vão se afastando uma das outras, formando nova crosta. Isso acontece ao longo de todo o Mesoatlântico, a dorsal mesoceânica. Bom, com isso, pôde então ser definida a teoria que nós chamamos de tectônica global. Essa teoria ela veio unificando e sintetizando tudo o que se conhecia sobre a dinâmica da Terra. E ela diz o seguinte: a litosfera, que é a parte mais rígida, mais superficial, é constituída de placas que se movimentam em diversas velocidades e direções, podendo se afastar ou se aproximar uma das outras. E a movimentação dessas placas é muito lenta, são poucos centímetros por ano. Mas esses movimentos são os movimentos que resultam em terremotos e vulcanismos e são responsáveis pelas grandes cadeias de montanhas, como os Andes, os Alpes, os Himalaias. Então, aqui a gente tem uma figura que mostra as principais placas tectônicas. Então, vamos nos situar nós, Brasil. Então, nós estamos ali na placa tectônica chamada de Sul-Americana. E o país está situado no meio de uma placa tectônica. Onde que estão os limites dessa placa? Vejam só, ali no meio do Atlântico, que é aquela dorsal mesoatlântica, e na extremidade do continente, na região andina, dos Andes. Então, vejam só, nós estamos distante dos limites e dos contatos entre as placas tectônicas. E isso explica por que em nosso país nós não temos terremotos e vulcões. Então, como que são os limites, os contatos entre essas placas? Conforme nós vimos quando nós mostramos a cordilheira mesoceânica, em alguns casos, há o afastamento entre as placas e a formação de uma nova crosta, no caso, uma crosta oceânica. Esse tipo de limite a gente chama de divergente.
O outro tipo de limite é o que a gente chama de convergente, quando as placas se aproximam, e aí elas se aproximam e vão se chocar e vão mergulhar uma sobre a outra. E nesse movimento a gente produz como que um amarrotamento da crosta e a destruição e transformação da crosta nesses locais. E há também os contatos, os limites que nós chamamos de transformantes. Nesse caso, você não tem nem produção nem destruição de crosta, de placas, mas elas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. Vamos ver na ilustração. Vejam, então, a primeira figura aí mostra esses limites transformantes, o deslizamento horizontal de uma em relação à outra. Então, é claro que não tem destruição e construção de crosta, mas você tem terremotos, você pode ter vulcões, porque existem forças de atrito e compressões e distensões muito grandes nessas áreas. Um exemplo disso é a falha de Santo André, nos Estados Unidos. Nos limites divergentes, as placas se afastam. Então, esse é o caso da nossa cordilheira mesoceânica. E nos limites convergentes, as placas colidem e acaba que uma é puxada, uma mergulha sobre a outra e vai ser consumida. A gente fala que ela é reciclada. E aí, nesse consumo, ela produz magma, vai produzir rocha derretida. E rocha derretida é um material quente que quer ascender, quer subir na crosta. E aí nós temos, então, a formação de corpos plutônicos e de vulcões. E aqui a gente tem uma figura, então, que representa todo o conjunto, como se fosse, por exemplo, o limite oeste da América do Sul. Então, veja, a gente tem à direita o contato convergente com uma placa mergulhando sobre a outra e a formação da cadeia montanhosa. E não é só a cadeia montanhosa, formam-se grandes depressões marinhas. Então, a gente fala assim, qual que é a maior profundidade oceânica que nós temos hoje no mundo? É a chamada Fossa das Filipinas. E quando a gente vai ver no mapa, ela é um contato convergente entre duas placas tectônicas. E no meio do oceano temos ali a formação, né, de nova crosta, o vulcanismo e o afastamento das placas. E no outro extrato a gente tem o contato de duas placas que são oceânicas. E aí qual que é o resultado? Formação de ilhas, por exemplo. Bom, uma vez que foi definida, que foi criada, elaborada essa tectônica de placas, ficou muito mais fácil de explicar a distribuição de vulcões e terremotos na crosta terrestre. Essa distribuição não é aleatória. Nós, por exemplo, não temos em nosso país, mas ela segue exatamente os limites entre as placas tectônicas. Então, lembrem daquela figura das placas e agora observem essa figura que é só a distribuição dos vulcões, que são os pontos vermelhos, são os vulcões, os triângulos são os vulcões em atividade, e dos terremotos, que são os pontos amarelos. Eles fazem exatamente o contorno das placas tectônicas. Então, observem lá o Brasil, no meio da placa sul-americana, e do seu lado esquerdo a placa de Nazca, e um pouco mais para frente a placa pacífica, que produz os Andes e os vulcões ativos que nós temos ao longo dos países, temos nos vários países andinos, né? São 25 vulcões ativos no Chile, por exemplo. Então, esse é o funcionamento da Terra, é assim que a Terra, esse planeta que é a nossa casa, funciona, e é a única casa que a gente tem. Esse planeta, ele é fruto de mais de 4 bilhões de anos de evolução, e hoje ele está sendo devorado por uma relativa minoria humana. Então, pela primeira vez na história da evolução da humanidade, os problemas ambientais são principalmente causados por essa minoria e também por todos nós. Essa situação coloca em xeque o futuro do nosso modo de viver. Então, a gente vive um momento onde a característica mais extraordinária não é que estejamos a caminho da devastação de nosso planeta, porque isso a gente já está fazendo há muito tempo, é que estamos começando a acordar, talvez de um sono milenar, para um novo tipo de relação para com a natureza, a vida, a terra, os outros e para conosco mesmo.